Frio. Olá, boa tarde. Esperando aí dar o horário, o pessoal entrar. Olá, Ederson. Tudo certo, tudo bem. Tudo ok por aqui. Agora é a Cenira mesmo que entrou? Antes estava o irmão, né? Milo. Oi. Oi. Kleber, isso. Danilo, Morgana. Obrigada, querido. Vamos lá, gente. Falta 2 minutinhos aí pra gente começar. Kleber é o Kleber mesmo ou é outra pessoa? Boa tarde. Luiz Eduardo. Ah, tá, Cauã, beleza. Eu sabia que esse sobrenome aí não me era estranho. Vamos lá, gente. Olá. E o... Aí entrou alguém com nome bem diferente aqui. Casim. É assim que fala? Ah, tá. Morgana e a Amable. Deixa eu anotar que eu vou esquecer tudo. Pior que eu anotei o nome dos outros, não anotei turma. Morgana e a Amable. Oi, BSD4. Não sei quem é você. Que bom. A gente entra com o nome nosso, né? Que bom. Olá, Luiz. Seja bem-vindo. Tem 2 Luiz, né? Vamos lá.
Eduarda. Simbora, 3h10, então. Pessoal que chega depois, pega daí no finalzinho, eu repito aí as informações. Ah, tá, obrigada. É verdade. É verdade. Na hora que eu anotei, viu, Luiz? Professora meio viajando aqui. Então vamos lá. Quem lembra de mim, professora de geografia, Vanesca, ano passado. O Joel estava me substituindo, eu saí no finalzinho do ano passado, né? Fazer uma cirurgia no joelho. E agora eu estou retornando. O Joel me substituiu até dia 31 de maio. Tá? A atividade no. Então, o primeiro recado que eu quero falar para vocês é sobre a atividade que está na Positivo On. Quem aí acessa a Positivo On? Beleza. Então, uma galera, então, que bom. Não precisa ir lá na escola pegar, né? Então, é mais uma proteção. Importante. Assim, gente, na Positivo On tem duas atividades postadas. Uma do professor Joel e a minha, tá? Então, é o seguinte, as duas são iguais, tá? As duas são iguais. A diferença é que a minha tem o link da aula do YouTube. Não, beleza, beleza, Cauã, sem problema nenhum. Então, esse recado primeiro é para o pessoal que pega na positivo. Não, não precisa fazer as duas são iguais, tá? Fazer uma só e retornar a atividade até o dia 15, tá? Até o dia 15 de junho para entregar a atividade para a professora, tá? E daí, Cauã, eu acho que é lá na escola, né, que vocês entregam. Ah, tá. Então, daí vocês têm que falar lá com a Lena, com o Jailson, não sei quem é que resolve esse problema, não. Importante é entregar, tá, Cauã? Importante é entregar, independente como, importante é estar fazendo essas atividades, beleza? Então, o recado é esse, as duas são iguais, só que a minha tem o link lá da página lá do YouTube. Porra, acho que rápido. Então, você vai assistir essa aula aí de boa, né? Que a aula é sobre a atividade. Então, eu vou te perguntar um monte de coisa, então, viu? Cauã é ligeirinho, tá? Primeiro. Então, rapidinho. E não passa o gabarito, hein? Mal, hein? Tá? Então, assim. Ah, esqueci, viram? Que coisa. Então, a atividade é a mesma, só que a minha tem um link no YouTube. Então, para aula que é gravada, né? Aula teórica. Tá? Então, e a aula é sobre essa atividade. Então, quem já tiver, já quiser assistir, já está na página da escola também. Tá? Então, a apostila, eu acho que é isso. Então, toda segunda-feira eu vou estar postando uma aula lá no YouTube da escola, aula teórica, para ter também coisas, né? Coisas para a gente estar colocando aí nas atividades a cada 15 dias. Tá? Então, é isso, assim, que eu queria avisar vocês. Tá? Vou pedir para vocês começarem a acompanhar minhas aulas. Eu não sei como é que o Joel fazia. Olá, Rafael, gente fina. Como é que o Joel fazia? Se vocês acompanhavam a aula com a apostila, então eu vou pedir para vocês acompanharem a aula com a apostila, tá? Então é isso. Que eu queria os recadinhos que eu vou fazer com vocês. Primeiro, cada um faz de um jeito. Cada um é de um jeito, mas eu não sei como é que ele fazia, então do meu jeito eu acho melhor, assim, vocês acompanharem a aula pela apostila, tá? Porque eu vou estar usando ela, vou colocar ela aqui na tela também. Apostila nova, é isso mesmo, volume 2. A apostila do segundo bimestre. Ai, meu Deus, vai tirar férias, ó. Fiz tudo. Já tá de boa, então, já fiz todas as matérias. Então, quase todas, você ainda não terminou, né? É a apostila nova, apostila volume 2, tá? É isso aí. Fechou? A apostila volume 2 ela fala sobre a América. Gostei, gosto desse assunto. Só não entendeu o 4? Chegamos lá, tá? Chegamos lá. Vou fazer junto com vocês, tá? Eu queria até saber quem já está fazendo aí a atividade, dá um oi, sim, 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 ou nem peguei ainda, ou nem sei o que é geografia. Vamos lá. Quem é que. O Cauã já fez tudo, né? Só falta para explicar 4.
Ah, tá. Luiz, vai fazer só semana que vem, homem. Aproveita, faz tudo, já fica livre. Tem para entregar até dia 15. Algumas coisas eu tô falando com vocês hoje, tá? Tem um negócio que eu não falei na aula que eu postei na segunda-feira e que eu quero falar hoje. Ah, entendi. Você gosta de pressão, né, Luiz? Gosta de pressão. Fazer tudo assim no final do segundo tempo, né? Pega a primeira semana, dá uma relaxada, vai fazer na segunda semana. Fechou. Bom, como você mesmo, como falar, né? Cada um faz de um jeito, né? Como você mesmo falou. Então, entregando até o dia 15 é o que é importante, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir a apostila aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre ela, tá? Aqui a janela, que é essa mesmo que eu quero compartilhar. Ó, eu tô aprendendo junto com vocês, então eu vou pedir aí um pouquinho de paciência para vocês. Ah, apesar de você ser a terceiro grupo que eu apresento, né? Então, mas mesmo assim. Então, a apostila é essa, Geografia Oitavo Ano, volume 2, e é tudo sobre a América. Tá? Achei meio bonita essa imagem aqui. Vamos. Essa aqui também. Curiosidades gerais, né? Tem essa imagem do nosso continente, onde, né, as bandeiras do continente. Achei meio bonita também. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu tenha anotado para falar para vocês. Não. Tá. Aqui. O continente americano apresenta essas paisagens, marcas do passado colonial, forte desigualdade, continente marcado pela presença de indígenas, colonizadores europeus. Então, ele vai fazendo uma introdução sobre o nosso continente. Então, a América ela é o continente mais diverso do planeta, né? Porque ele vai desde o hemisfério norte, lá do Polo Norte, até praticamente o hemisfério sul. Estou abrindo aqui que eu quero abrir Peraí. Eu quero abrir um mapa com vocês. Antes de continuar. Tá. Isto. Aí, agora sim eu consigo o que eu quero. Aqui. Não. Muito pequeno, né? Deixa eu abrir a aula aqui. Essa aula, ela tá no... Esse slide, né, faz parte lá da aula teórica, tá? É isso aqui que eu quero. Antes de eu falar de América em si, eu queria lembrar com vocês o mapa mundi, tá? Para mim é muito importante que vocês tenham sempre em mãos, nas aulas de geografia e de história também, o mapa mundi. Então, antes da gente falar de América, eu queria conversar um pouquinho do mapa mundi, só para a gente relembrar aí. É um mapa dividido em continentes, onde esse rosa, salmão, sei lá que cor é essa, é a América, o verde, a Europa, o roxo, a África, o amarelo, a Ásia, o laranja, a Oceania, e cinza, o branco ali embaixo, a Antártida. Tá? Sempre tem em mãos é ter um atlas, na verdade, né? Quem tiver a possibilidade, ou também procurar no Google, e aí, quando o professor estiver falando, ou a professora estiver falando sobre determinados países, determinada localização, você fala, pô, então onde é que é isso? Então, é importante para as aulas de geografia ter pelo menos um mapa mundi e um mapa do continente que o professor está falando, tá? Vamos lá. Oi, quem falou comigo aqui, não sei onde tá. Por que você não sabe onde tá? Não. Ah, tá. A avó tinha um atlas. Ah, eu acho, assim, pega na internet, deve estar mais atualizado. Se é da avó, às vezes ainda é União Soviética. Né? Ali ainda não é Rússia, é a União Soviética. Então é bom pegar um mais atualizado, né? Tá? Então, pega um mais atualizado aí, pega os mapas na internet, agora que a gente está tendo, né? Essas aulas assim, online, então é bom ter na internet. Tá? Então, o primeiro passo é esse. A gente ter esse mapa mundi é bom, é importante. Depois, tá.
É isso que eu queria falar com vocês. Eu vou lá para a apostila. A apostila tem umas informações importantes para a gente resgatar aqui. Quem estiver acompanhando a professora, vai lá para a página 4 da apostila, tá? Que foi uma rateada que a professora deu na explicação. Aqui. Isso, mapa. América, regiões naturais, tá? Então, esse aqui é o mapa que eu quero que vocês estejam com ela na mão, com ele na mão, tá? Então, América, regiões naturais, ela é dividida, cadê? Em três, mas eu quero a definição dele, tá aqui em cima. Então, o continente americano é o que apresenta a maior extensão de terras no sentido norte e sul, foi o que eu falei para vocês, então a diversidade de paisagens é extremamente grande, a gente vai estar vendo isso aí, tá? Sendo formado por duas grandes massas de terras ligadas por um istmo, o istmo do Panamá, uma faixa de terra que liga duas porções de terra. Ele está falando aqui dessa, aqui ó, um mapa detalhado, né? Está escrito ali Panamá, tá? Então, Panamá, ele, né, é o istmo. O istmo é um pedaço de terra que liga duas grandes porções de terra. Bacana o istmo do Panamá, eu acho que pelo menos ano passado as apostilas mudaram, né? Eu não sei como é que está a apostila do nono ano. Fala sobre o canal do Panamá, quem tiver interesse, curiosidade, que os barcos, eles atravessam, né, do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico através desse istmo. E aí os barcos, os navios, né, os grandes navios, eles atravessam, e é bem legal, assim, a travessia. Quem tiver curiosidade, vejam, procure qualquer vídeo no YouTube, tem sobre canal do Panamá. Desculpa, canal do Panamá. Tá, é bem legal. Então, divide aqui a América, então essa aqui é a mais que a gente conhece, é a mais comum. Divide a América em América do Norte, América Central e América do Sul. Tá, então, a América do Norte está com essa cor estranha aqui, sei lá que cor é essa, creme. América Central de laranja e América do Sul cinza. Então, foram umas cores muito felizes, assim, mas tudo bem. Que cinza, assim, sei lá, meio verde. Elas são cores que significa, assim, tipo, sem informação no mapa, na maioria das vezes. Tá? Então, esse é a que a gente mais conhece. Então, vamos lá para o próximo mapa. Aí ele fala características gerais da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Eu não vou dar muito detalhamento, porque eu quero ir lá depois que se der tempo da gente falar sobre a atividade, tá? E aí responder lá a questão 4 pro Cauã. Tá? Aí ele fala um pouquinho da Groenlândia, é importante a gente lembrar, deixa eu voltar lá, eita, a gente lembrar que essa enorme ilha aqui, Groenlândia, né, ela faz parte fisicamente do continente americano e faz parte aqui da América do Norte. No entanto, ela pertence à Dinamarca, que fica na Europa, tá? Então, ela é um território da Dinamarca. A mesma coisa que acontece aqui com a Guiana Francesa, né? Então, faz parte da América do Sul fisicamente, mas politicamente ela responde à Europa. Tá? Quem perguntou? Leandra, aí, ó. Aí, ó. Verde musgo. Não sei não. Ai, Leandra, chegando atrasada. Leandra, pegou o bilhetinho? Ai, ai, ai. Legal que a aula é gravada, diretora Cíntia, eu falo, pegou o bilhetinho? E aí, Leandra? Tava... Pelo menos traz café pra aula. Vai, quem chega atrasado devia trazer café, né? Podia trazer café pra nós aqui. A senhora aceita, tá bom? Então, vamos voltar lá. Voltar a apostila aqui. Então, Leandra, depois, eu não sei se essa aula ela é colocada, eu acho que é colocada lá no YouTube, né? Então, depois assiste aí o início, perdeu 15 questões de prova, né, Cauã? Luiz? Perdeu 15 questões de prova, hein? Tá, brincadeira à parte. Então, só para terminar aqui, a Groenlândia, ela faz parte da América, no entanto, fisicamente e politicamente da Europa, tá? E é o mesmo caso da Guiana Francesa. Faz parte fisicamente da América do Sul, mas ela é um território francês. Tá? Aqui tem algumas curiosidades, falando da América do Norte, América Central, América do Sul. Eu quero ir
lá para a página 8. Eu sei que a atividade, ela dá uma informação para vocês, só deixa eu pegar aqui certinho, de tal página, atividade, né? Só deixa eu ver aqui, o professor já botou ali a orientação da atividade. Da 2 até a 8, mas eu trabalhei essa temática até a página 11, tá? Então, isso, a página 8. Então, turma, além da gente dividir a América na questão natural, tá? Nós também dividimos por América do Sul em É também para entregar por foto, professora? por foto. Boa tarde, né? Primeiro. Por foto a atividade, mas você pega atividade na escola ou no Plataforma 1. Eu na entrego plataforma? elas por foto? Pela plataforma? Então você me escreve o gabarito. 1A, 2B, 3C, Ah, tá, 4B, ok. 5B. Tá, beleza? É por gabarito mesmo, não tem questão discursiva, então manda o gabarito para mim. Tá bom? Ok. Beleza, então. Vamos lá, continuando, tirando as dúvidas aí. Pessoal, pode parar, professora, que vocês sabem que eu falo um monte, né? Se deixar aqui, a gente fica aqui até 6 horas da tarde. Então, vamos lá. Aí já tem gente fugindo da live. Vamos embora. Página 8, América Andina e América Platina. A América Andina está marcada aí com esse verde estranho de novo, né? Essa cor infeliz aí, tadinho desse verde estranho. Então, são os países que têm como característica principal entre eles, o quê? Pergunta 38 da prova. Tem a Cordilheira dos Andes, né? Tá ali marcadinha. Então, todos os países que têm a Cordilheira dos Andes, a gente também pode falar de países andinos, tá? E, do outro lado, a América Platina, que tem como característica o Rio da Prata, mas como esses países também todos falam espanhol, e espanhol, prata é plata. Tá? Então, por isso que é América Platina. Então, são curiosidades, assim, que a apostila traz de outro tipo de regionalização, tá? De outro tipo de formas de caracterizar, de classificar aquele determinado espaço, e no caso que a gente está falando da América. Tá? Vamos lá. Na página 9, fazia anos que eu não via isso aqui. Deixa eu diminuir aqui para ver se ele cabe na minha. Não diminui mais. Oxente. Vai ser assim mesmo. Então, nós temos a divisão da América histórico-cultural. Tá? E aí ela divide a América em dois grandes subcontinentes. Alguns autores tratam eles assim. O anglo-saxão, que é o Canadá e Estados Unidos, tá? Groenlândia aqui também, tá incluído, que eles têm origem da língua inglesa, dos saxões lá na Europa, tá? Norte da Europa. Ele fala ali Noruega, Inglaterra, fala alguns países depois na apostila mais detalhado. E a América Latina, com essa cor aqui também diferentona. Aí que vai do México até o sul aqui do Chile, na Terra do Fogo. Então, tudo isso é América Latina. Então, América Latina e a famosa América Anglo-Saxônica, dividida culturalmente. Bom, que histórico-cultural, ou seja, tem um passado histórico semelhante, tanto os Estados Unidos e Canadá, quanto, né, e para cá, na América Latina, México, Guatemala, Salvador, Colômbia, Brasil, tá? Que histórico é esse? Que história é essa, que eu quero dizer? Isso eu não falei na aula da segunda-feira, foi essa rateada que eu dei, acabei esquecendo de comentar, então vou comentar aqui, e quem não está assistindo, o pessoal que sabe, às vezes, né, assistam depois lá no YouTube, avisa a galera, porque eu não falei disso na aula de segunda-feira, aula teórica, que eu postei, mas vou falar agora. Outra característica é que todos esses países, eles foram colônias, né? Então, todos os países da América foram colônias. Só que existem dois tipos de colonização, tá? A colonização de exploração e a colonização de povoamento.
E o que que tem a ver isso aí? O que que significa isso? Povoamento, aí que as pessoas que vieram na época, né, dos descobrimentos, lá, 1500, 1490 e pouco, né, esse período aí de expansão marítima na Europa, em busca de matéria-prima, em busca, né, de vários especiarias e tal, e tem toda aquela historinha que o professor, provavelmente o Tiago, conta para vocês e tal, tá? Quando vieram aqui para a América, os anglo-saxões, principalmente os ingleses, né? Eles vieram com um objetivo, enquanto que os povos latinos, né, os espanhóis e portugueses vieram com outro objetivo, tá? Então, por isso que a diferença é de exploração e povoamento. Exploração, eles vieram para explorar esse território e levar tudo que era para ser vendido na época, né, principalmente minérios, e no nosso caso começou com o pau-brasil e tal, né, com a vegetação. Esses produtos, eles retornavam lá para o país de origem, que a gente chama de metrópole, né, nós somos as colônias, então retornava para a metrópole e ficava explorando o nosso país, por isso que é colônia de exploração, tá? Enquanto que as colônias de povoamento, qual era o objetivo? As pessoas saíram da Inglaterra, vieram para o Canadá e Estados Unidos, com o objetivo de viver, né, com o objetivo de fazer uma nova vida num novo continente. Enquanto aqui não, aqui eles, professora, quer dizer que eles não viviam? Não, eles viviam. Mas o objetivo daquelas nações não era colocar pessoas aqui para viver e para passar uma vida e tal. Quem veio para cá, eles vieram com o objetivo de explorar e retornar para o país de origem, enquanto que Estados Unidos e Canadá não, eles foram para morar, para viver. Tá? Então, essa é a diferença de colônia de exploração e colônia de povoamento. Tá. E aí eu pergunto, para quem já fez atividade, para quem está ligado, qual é a relação dessa regionalização em colônia de exploração e colônia de povoamento com a divisão, que depois a gente vai ver um pouquinho lá, em países ricos e países pobres na América? Quem é que sabe aí? Eu acho que essa que era a questão 4 até. Me lembro direito. Quem é que pode aí responder? Deixa eu achar o exercício aqui para a gente conversar sobre ele. Como? A pergunta, Luiz? A pergunta é, qual a relação de colônia de exploração, colônia de povoamento, com a atualidade hoje, com os países ricos e pobres da América? A 4 não é sobre isso, não. A 4 é sobre o NAFTA, né? Depois aí eu abro uma exceção aí. É que é muito tema dentro de uma apostila pequena, tá? Em um curto espaço, da página 2 à página 8, tem muito tema sobre a América. Então, eu vou dar uma olhada ali na apostila junto com vocês. Bom, qual é a relação dessa questão dos países que exploraram aqui a América? Se não tivessem ocorrido, não haveria boa parte dos países atuais. Beleza, tá. Mas seria totalmente uma outra configuração, imagina, né, a gente tendo uma evolução aí com os povos indígenas, ia ser bem, bem diferente, mas não é isso que eu queria trabalhar com vocês. Bota lá na página 11, na apostila, vamos fazer a relação agora, tá? Só vou abrir a apostila aqui. Vamos lá fazer junto essa relação aí. Página 11 para quem está acompanhando a aula, tá? Lá para positivo on. Abrir aqui minha tela. Opa, alguém falou comigo, eu tenho que fechar minha tela. Peraí. Tá. Beleza. Vambora. Página 11 aí da apostila, gente. Esse chat podia aparecer assim na minha tela, né? Não, eu tenho que fechar aí.
Vou lá com a página 11 com vocês. Então, fiquem com essa cara aqui, com esse mapa. Ah, então, ó, América Histórico-Cultural Anglo-Saxão é somente Estados Unidos e Canadá, e o restante da América é chamada de América Latina. Página 11. Aí. Eu quero só que a gente se concentre nesse América Índice de Desenvolvimento Humano. Beleza. O que é o IDH? O professor Joel explicou isso para vocês? Sobre IDH, política econômica. Só para ver até que ponto vocês estão ligados ou não. Sim? Fechou então. Então, eu posso falar tranquilamente com vocês sobre isso, né? Beleza, então. Danilo, sim. Luiz Eduardo, mais ou menos. O SS. Manuel, o que é SS? É sim, senhora? Não sei essas gírias de internet, não. Vocês têm que me ensinar. Então, beleza. Então, né? Fechou, Leandra. Sim. Ah, tá. Obrigada. Por que SS é sim, se o sim só tem um S? Filosofar com isso depois pro final de semana. Ah, obrigada, Leandra. Obrigada. Beleza. Foi aprendendo. Fechou, então. Então, para a gente sacar o que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, quanto maior o número, né, ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, mais rico ele é, quanto mais afastado do 1, né, ele é um país pobre. Então, vamos lá. Os países, né, da América Latina, onde é que começa a América Latina, começa no México. Eu gosto desses mapas que um eles botam o nome de país, o outro não botam, por isso que eu falo que é importante a gente ter, quando vem uma rateada dessa da apostila, né, a gente pega um mapa, né, opa, vou lá no Google, ou volta um pouquinho na apostila para ver o nome dos países, tá? Então, vamos lá. IDH, então, os países Estados Unidos e Canadá, IDH muito alto. Significa, então, que esses dois países anglo-saxões, eles são desenvolvidos, eles são ricos. Né? Enquanto aqui na América Latina, apesar de termos, olha só, olha lá o IDH 2011, apesar de termos alguns países, né, aqui na América do Sul, 3 países que são o IDH muito alto, eles são classificados como países subdesenvolvidos ou países pobres. Qual é a relação existente nisso, né, com a colonização histórica, né, a classificação histórica e o IDH? O que significa, então, professora? Vamos voltar lá para a questão. Significa que, né, uma das características, um dos grandes problemas que ocorre problema não, mas consequência, acho que é melhor essa palavra, consequência que ocorre na América é que os países que tiveram colonização de exploração atualmente são países pobres, são países subdesenvolvidos. Então, a colonização teve forte influência, né, na nossa economia hoje. Não foi só isso, claro que existe toda uma evolução dos países, tanto que dentro da própria América do Sul nós temos, né, e da América Central ali e o México, tá? Então, dentro da própria América Latina nós temos países com muito alto só isso que influenciou? Não. Além da questão histórica, tem outras questões particulares de cada país, né, no seu próprio desenvolvimento ao longo da sua história, que faz com que esses países sejam pobres. Tá? Então, a gente tem que pensar que a colonização foi um fator, não que foi ela que provocou tudo isso. Então, um fator foi a colonização. E qual foi o tipo de colonização da América Latina? Colônia de exploração, tá? E não colônia de povoamento. Povoamento foi Estados Unidos e Canadá. Foi isso que eu não falei na aula gravada, daí acabou que passou, coloquei a aula lá e acabei esquecendo de falar. Tá bom? Então, essa é a diferença e que é importante. Eu, se eu não me engano, tem uma questão que fala sobre isso, não é, Cauã? Tem uma questão, não tem? Tem sim. Tem sim. Vamos lá. Habilita a edição aqui.
alguma dúvida, gente? Dúvidas? Posso fazer prova, surpresa, com 100 questões? Opa, Franciele. Não, sim. O sim é para prova, Leandro, ou sim é para dúvida? Isso mesmo, Luiz. Burguês. É isso mesmo. Ah, tá. Prova? Beleza, então, hein? Não, nem imagine fazer prova, ainda mais nessa toda essa situação que a gente acontece, né? Mas quem sabe fazer umas atividades malvadas para vocês. Eu não sei se é bom. Não sei. Quem sabe atividade malvada, tá? Eu vou lá para a atividade. Quem produziu a atividade foi o professor Joel, tá? Eu só quero ver já direto, eu quero ir para a questão 4. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha marcado. Não. Eu quero saber por que aquela tá ali. Leio o texto. O Cauã, eu também estava pensando naquela questão agora, sabia? Agora que você me falou dela, eu fiz a aula pensando na questão, né? Na apostila, e eu não me lembro da apostila falar sobre aquela, pelo menos nessa parte, né? Sobre aquela questão, entendeu? Por isso que eu estou olhando ela agora aqui, vocês olham comigo, mas eu acho que não. Eu vou ter... Eu nem na minha aula lá que eu postei para vocês eu falo também, e ele não é tema dessa parte da apostila. Eu li a apostila e realmente não me lembro. Andina, platina, mas aí eu passo, a gente vê a questão juntos, eu abro aqui a pesquisa e a gente fala sobre, tá? Só deixa eu ver aqui se ele fala, não. Ah, uma coisa interessante que, para vocês verem, que a questão ali da América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e Canadá, a divisão histórico-cultural, é porque eles falam inglês. Beleza, mas tem uma outra língua oficial no Canadá, que é o francês, né? Aí, tipo, essa classificação fica meio estranha mesmo, tá? Não tem aqui, deixa eu ver se ele fala aqui, não. E a partir dessa parte, ótimo, a partir da página 14 já é outro tema que é para a próxima aula. Então, vamos lá para a atividade? Olha só. Vamos lá para a questão 4 que o Cauã pediu. Cauã pediu, a gente obedece. Né? Tá, então deixa eu aqui no... Os dois Mauá saiu, banda beijo, né? Então, Cauã saiu também? Não, né? Sim. Pô, e ele que falou da questão? Mas eu vou falar dela, vou passar para vocês, porque assim, na apostila não fala do NAFTA, né? Mas a Associação de Países mas eu falo para vocês, tá? NAFTA, blocos econômicos são grupos de países que se juntam para ter um comércio internacional melhor, tá? Mas isso eu vou falar mais para frente, provavelmente no terceiro ou quarto bimestre, a apostila deve trabalhar isso aí, porque faz parte da América também. Ou no nono ano, como eu não tenho as apostilas para frente, só tenho a volume 1, volume 2, também não sei responder, tá? Mas ou na maioria das vezes, blocos econômicos, até ano passado, era no nono ano, tá? Por isso que eu achei essa questão aqui, será que ele não confundiu, né? Vou colocar ela aqui, mas vamos lá. E para mim também passou batido e eu não expliquei na aula teórica, mas vou explicar aqui para vocês. A associação de países com o objetivo de estabelecer relações comerciais privilegiadas entre si gera um bloco econômico, o NAFTA, um dos importantes blocos econômicos da atualidade. Tem como membros, tá? O NAFTA, ele tem os membros
São os mesmos países da América do Norte. Ai. E aí? Estão corretas? Quais são os países? Né, aqui tem 1, Estados Unidos, 2, Venezuela, 3, México, 4, Canadá, 5, Reino Unido, 6, Costa Rica. O Cauã tá perdendo essa dica da prof. E aí? Já fez, Leandra? Mas aí tu pesquisou, né? Sobre bloco econômico, né? Aí, beleza. Então, aí a resposta já sabe, né? São os mesmos que tem na América do Norte. Eu não vou dar resposta. Deixa eu ver qual é aqui. Eu nem sei o gabarito. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem, tá certo. Pelo menos tem a alternativa certa aqui, né? Eu cobrava 10 anos do gabarito, hein? Eu cobrava 10 anos do gabarito. Aí, ó, chegou depois. Aí, saiu e voltou. Perdeu bem a explicação, olha aí. Já fez? E acertou o gabarito? Dá a resposta ao Luiz aí. Quais são os países, Luiz? Acabamos de falar. Só puxar a apostila lá para a página 4, pô. São os países. Então, o bloco NAFTA perdeu bem a explicação que tu pediu, calma, mas ó, vou repetir repetindo. Ótimo, repetir rapidinho, tá? O NAFTA é um bloco econômico, onde, né, os países se juntam para ter melhores relações comerciais com outros países e tal. É a mesma coisa a gente, sei lá, a gente junta, faz um grupo e começa a comprar e vender em grande quantidade para sair as coisas mais barato. Bem superficial a explicação, tá? Então, assim, quais são os países desse bloco econômico, do NAFTA? NAFTA pertence à América, e o bloco econômico tem os mesmos países que contém a América do Norte. É isso aí, tá? Aí você assinala lá quais são os países da América do Norte, que você acha o mapa, que tá na página 4, tá como mapa América Regiões Naturais, e é ele, tá? É ele. Eu achei essa atividade tá bem tranquila, hein? Tá bem tranquila. Manuela. Voltou. Deve ter caído a internet, né? Como é que estão aí? Tudo certo? Pessoal, tem mais alguma dúvida em relação à atividade? Tá, pegou, né? Leandra, não. Quem não fez, tem todas, né? Tem todas. Conheço essas criaturas. Tá? Pô, essa questão 10 aqui, ela é malvada. Essa questão é uma maldade. Né? Fala sobre a questão da colonização de exploração. Então, quais são as características da colonização de exploração? Como é que ela influenciou na atualidade? Né? Aqui a gente pode contar um pouquinho a história do Brasil. Né? A gente teve dependência econômica em relação aos países com dívida, né, com a nossa dívida externa, a gente pega dinheiro emprestado do FMI, o FMI é um banco criado nos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, e aí a gente pega dinheiro deles, né, a gente tem, assim, a distribuição de dinheiro, distribuição social, a gente tem muito poucos ricos e muito pobre, né, então existe uma má distribuição de renda. Então essas são as características dos povos latino-americanos, um exemplo aqui que eu dei do Brasil, que a gente é latino-americano. E a pergunta é, a organização do espaço latino-americano foi fortemente influenciada pelo sistema de exploração colonial. Pode-se apontar como exemplo dessa influência na atualidade, exceto, eu adoro um exceto, né? Exceto, tudo aquilo que tem, o que não é característica da exploração colonial. Então, aí tem que ler na apostila, página... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, a página América Latina e Caribe. Tá? Página 10. Eu sei que a questão vai até a página 8. Tá? Então, aquilo. Então, tão facinho já, foi bonzinho com vocês. Foi ele que fez, tá? Eu que fiz a aula e ele fez a atividade. A questão 9 tá molezinha, não vou nem comentar essa questão. Tô fazendo as últimas
observações com vocês. Se tiver dúvida de questão aí, pode perguntar. A 8 tem que ler sobre a América Central, que fala qual é o outro nome da América Central insular. Insular é o que mesmo? Temos 5 minutos. Temos mesmo. No meu também. O que é insular? Pode escrever no chat, já que ninguém gosta de falar comigo. É os 5 minutos da chamada, né? Insular quer dizer ilhas, né? Então, só pra gente ficar ligado, e aí você vê aquilo que mais parece, o que contém em seu nome uma parte chamada ilhas é aquilo lá. A 7 aqui tá um chuchuzinho. Tem na minha aula de segunda-feira lá no YouTube. Só colocar lá e assistir. Eu falo sobre o país que faz a maior extensão territorial da América do Sul. Essa aqui é maldade. Qual desses países não integra a América do Sul? Essa aqui é maldade. É maldade. Tem maldade aqui. Só fica ligado que na questão 6 pode conter países da América do Sul. Então, os 3, um delas, ou 2, né? Não contém. Um deles, dentro daquela alternativa, não é da América do Sul. Tá? A 5, relacionar as características, o que é América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, só relembrando, América Latina são os países de língua de origem latina, né? Francês, português e espanhol, praticamente colônias de exploração, e a agricultura baseada em latifúndio, grandes propriedades. Já a América Anglo-Saxônica, língua oficial é o inglês, países super desenvolvidos, né, países ricos, e tem como característica a agricultura minifundiária, né, para história. E são apenas 2 países que pertencem à América Anglo-Saxônica. A 4 já comentei. A 3 é muito grande. A professora tá com preguiça agora, né? Até a professora tá com preguiça. Deus. A respeito da regionalização, analise os itens. Tá. É para dizer se é verdadeiro ou falso e assinalar só o que é verdadeiro ali. Então, acho que a explanação sobre a América Anglo-Saxônica, América Latina, já dá para vocês responderem essa aqui. Questão 2 também, só vai ter uma correta, tá? A questão 2 é só uma correta. Ô, professora, tem gente Oi. que pega essas perguntas e joga em site de ajuda, sabe? Em que você coloca uma pergunta e as pessoas te ajudam com a resposta. Eita! Eu já vi uns 3 que falaram que fizeram no Positivo On lá naquele site. É? Olha, cada um tem o seu jeito de pesquisa, né? O que eu posso falar sobre isso? Ou você pergunta, ou sei lá, né? Você vai olhar na apostila e eu também tô passando as dicas, né? Como é online, o que a gente pode fazer? Se fosse em sala de aula, seria você virava para trás e perguntava para o amigo, né? Também tem essa, né? Então, sei lá, eu não me estresso muito, mas desde que a pessoa explique certinho também, que às vezes, né, passa a resposta errada só de maldade, né? Você erra e acaba perdendo a questão. Só que eu acho muito mais fácil vocês ficarem ligados no que o professor fala, porque vocês sabem, eu tô falando e, né? E eu tenho umas aí que eu já dei até a resposta, várias vezes, de várias questões. Aí vocês sabem que é bem tranquilo. Só que cada pessoa fica aí, bota para escutar, e não presta atenção, às vezes está viajando, está jogando Fortnite, né? Daí não presta atenção na professora, né? Gente, faltou um minutinho para a aula terminar. Tava morrendo de saudade de vocês. Morrendo. Tem alguém com dúvida ainda sobre as questões? A resposta da sexta tá para 4, isso mesmo. Não? Nenhuma dúvida? Beleza. Ó, não deixem para fazer às 11h59 do dia 15, tá? Por favor, já façam atividade, já ficam livres, né? E aproveitem aí o que der para aproveitar em casa, tá bom? Um beijo para vocês, assistam a aula no YouTube e façam as atividades e até semana que vem, na terça-feira que vem, tá?
Isso, às 11h58, dá tempo, né? Aí trava a internet e não manda para mim. Fica ligado. Até mais, gente. Um beijão. Tchau. 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 Tchau, gente. Deixa eu interromper a gravação aqui.